pé, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor aqui nessa noite. Que Deus te abençoe e te use com poder e autoridade. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres? Nossa, acho que não estou sentindo muita firmeza nessa alegre dos irmãos, não. Amém? Vamos ver se funciona novamente. Quantos aqui estão alegres? Aleluia. Se você não tem motivo de alegria, alegre-se no Senhor. Ele morreu para salvar a sua vida. Esse é o maior motivo da nossa alegria. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quero justificar a ausência da pastora. A pastora teve que fazer uma viagem a trabalho, mas graças a Deus estará de volta amanhã. Tem alguns irmãos, que estavam passando mal. O irmão Juliano pediu para justificar a ausência dele. As suas filhas também não estão passando muito bem. É um período de transição, de estação. Então, vai ser comum daqui para frente nós termos irmãos doentes. Mas, em nome de Jesus, ninguém vai para o hospital por causa disso. Ninguém vai parar no leito, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Vitamina D. Isso aí, taca vitamina D. Amém, irmãos? Nós estamos, então, hoje dando sequência ao segundo dia da série. Qual é o nome da série que nós estamos falando? Cristãos 50-50. Amém? Nós iniciamos semana passada, e nós falamos semana passada sobre uma fé morna, aquela fé em que o próprio Jesus Cristo falou que ele tem nojo, ele vai vomitar uma pessoa que fica em cima do muro. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. A pessoa não decidiu ainda. Então, Cristo Jesus fala que ele vai vomitar. Amém? Então, semana passada nós falamos sobre essa fé morna. Hoje nós vamos falar quando Deus simplesmente não faz. Amém? Quando Deus simplesmente não faz. Meus irmãos, quem aqui pediu algo na sua, quando você era criança, ou então acontece muito isso aqui com os pais, A criança quer uma coisa e você fala não e não, e a criança sai pensando que é o dono da cocada, o dono da parada toda, e sai brava com você. Ou então quando você era criança também, ficou lá petulhando seu pai, eu quero, e seus pais falaram não, e você saiu bravo. Acredito que todos nós já passamos uma experiência dessa maneira. Meus irmãos, eu lembro que no Brasil, em Brasília é muito movido a concurso público, Brasília é movido. E todo sonho de adolescente ou jovem era passar em um concurso público bem remunerado. E lógico, eu era um desses jovens que tinha esse sonho de passar em um concurso público. E meu irmão, eu terminei minha faculdade, eu comecei a estudar. Eu falei, cara, eu vou passar nesse concurso público. Eu queria demais um concurso. Eu coloquei lá, vi no edital, apliquei e paguei a inscrição na época caríssima. Imagina como que está agora, só Deus. Então, eu dediquei, estudei, estudando. E eu comecei a fazer votos com Deus. E eu comecei a falar, olha Deus, eu vou jejuar. E eu comecei a jejuar para aquilo ali. E eu comecei a orar mais e mais ainda, porque eu queria passar demais nesse concurso público. E estudando também. Então eu estava dia e noite, me esforçava, e ia para a igreja, fazia campanha de oração, jejum. E a nossa igreja no Brasil tinha as 7 campanhas da vitória. Era todas as quintas-feiras. E toda quinta-feira nós estávamos ali profetizando, entregava o nosso projeto, e todo final do culto, na oração final, a gente tinha que ir lá na frente, você levava os seus votos, os seus pedidos, os pastores, a liderança orava por você e incentivava você a tomar posse naquilo ali. E as mensagens que a gente começava a ouvir agora, era só mensagem, olha, é o seguinte, você tem que tomar posse realmente, você não vai ficar desanimado, você vai tomar posse já da sua vitória.
E aquilo ali eu tomei para a minha vida. Eu falei, meu irmão, ó, já passei nesse concurso, já tomei posse, e eu começava a sonhar agora. Eu começava a falar para Deus, Deus, olha, é o seguinte, eu vou passar nesse concurso, o primeiro salário é do Senhor, vai ser tudo na obra, é um dinheirão, e esse dinheiro vai ser tudo para ti. E o pessoal quando falava, você está estudando? Eu falei, meu irmão, estou, mas ó, já de letra, já passei. E eu comecei a fazer nessa expectativa, meu irmão, olha, a expectativa lá em cima, com propósito, com fé realmente, que aquilo ali, Deus iria me dar essa bênção, que eu iria passar nesse concurso que tanto eu almejava. E eu fiz a prova. E quando terminou a prova, eu já saí, olha mesmo, passei, de boa, passei. Deus me falou que eu ia passar, tocou no meu coração, eu vou passar. E eu já comecei a preparar os exercícios físicos, meu irmão. Tinha atividade física para fazer, tinha que ter, passar na aptidão física. E eu comecei lá, meu irmão, barra, correr, preparatório. E falar, meu irmão, barra aqui é fichinha, de boa. 10 quilômetros, 10 quilômetros não é nada, velho. Sai o resultado. Imagina o resultado. Não passei. Mas, meus irmãos, aquilo ali me gerou tanto uma raiva, uma revolta com Deus, porque eu falei assim, Deus, eu fiz tudo certinho, eu orei, eu estudei, eu me esforcei, eu fiz assim, eu fiz a minha parte, bastava o Senhor fazer a parte do Senhor, simples, era só isso. E na minha cabeça era o seguinte, o Senhor não foi capaz, não teve a capacidade de me aprovar num concurso besta desse. Essa era a minha mente, a minha cabeça. Mas acredito, meus irmãos, que muitos de nós já passou por momentos desse jeito. Porque esse aqui é realmente o retrato de um cristão 50%, 50-50. Que ele negocia com Deus, É uma fé realmente pela metade, é uma fé baseada no contrato, é o que nós iremos ver aqui nessa noite. Eu faço a minha parte e o Senhor Deus tem a obrigação de fazer e o dever de fazer a sua parte. Mas Deus, na verdade, ele não trabalha por contratos. Deus trabalha por alianças. E é isso que nós iremos ver nessa noite, que uma fé verdadeira, ela não é transação, não é contrato. Uma fé verdadeira, ela é relacionamento com Deus. Não é barganha, é amor. Não é 50-50, é 100% coração. Então eu gostaria que você ficasse em pé, abrisse sua Bíblia. Primeiro nós vamos abrir lá a Bíblia, lá em Salmos, capítulo 51, vamos ler somente um versículo. Primeiro, Salmo 51, nós iremos ler 2 versículos. Salmo 51, iremos ler o versículo 1 e o versículo 2. E depois nós iremos lá para 2 Samuel, capítulo 12. Amém? Salmo 51, versículo 1 e 2, fala o seguinte: tenha compaixão de mim, ó meu Deus, pelo seu amor fiel, pela sua grande misericórdia, apague os meus pecados, lave-me de toda a minha culpa e limpe todo o meu coração. Amém? Vamos agora lá para 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, nós iremos ler do 14 até o 16. Para a gente ler aqui, todo mundo junto. 2 Samuel, capítulo 12, do 14 ao 16. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho, que acaba de nascer, morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez
adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Amém? Senhor meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor meu Pai, nós entregamos as nossas vidas, entregamos essa mensagem, Senhor Deus, assim como o Senhor, Senhor meu Pai, me falou nessa mensagem, Senhor meu Pai. O Senhor me fez eu refletir sobre a minha vida, Senhor meu Pai, que da mesma forma o Senhor, meu Deus, venha tocar de alguma forma a vida de alguma pessoa aqui nessa noite, Senhor Deus. Eu acredito que você está aqui não por coincidência. Deus te trouxe aqui por um propósito. É isso que todo cristão tem que acreditar. Não existe coincidência no reino de Deus, existe propósito de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor fala conosco nessa noite e continua falando em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, para cada salmo existe uma passagem na Bíblia. Essa passagem que nós lemos aqui em Salmos capítulo 51, um dos capítulos mais fortes emocionalmente que nós podemos falar, assim, na minha opinião, um dos salmos mais lindos que tem, na minha opinião, um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia, né? Então, ela está relacionada com 2 Samuel, capítulo 12, que nós lemos aqui nessa noite. A palavra de Deus, então, nos mostra que Davi, meus irmãos, foi um homem, foi um guerreiro, foi um homem de vitórias, mas também foi um homem que teve suas quedas, suas derrotas. Foi um homem que conquistou grandes coisas, mas também foi um homem que teve derrota. Davi, meus irmãos, ele venceu o gigante. Davi, ele enfrentou e venceu feras. Davi, ele lutou e enfrentou, ele ganhou de exércitos inteiros. Davi enfrentou um leão não conseguiu, derrubar. Davi enfrentou o urso, e o urso também não conseguiu derrubá-lo. Davi, meus irmãos, enfrentou Saul, nem Saul com seus homens conseguiu derrubar e vencer Davi. Mas teve uma coisa que conseguiu derrubar Davi: o pecado. O pecado conseguiu colocar Davi no chão. Davi comete, sabemos a história, ele comete adultério com Betseba, e o assassinato, ele comanda, ele organiza o assassinato do seu marido, Urias, o marido de Betseba. E isso marcou realmente uma grande derrota espiritual na vida de Davi. Davi, meus irmãos, bem que ele tenta meio que esconder esse pecado das pessoas, que ele acreditava realmente que ninguém iria descobrir esse pecado. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus amava. E semana passada nós vimos que Deus ama, Ele corrige quem Ele ama. Se nós corrigimos os nossos filhos, é porque nós não detestamos os nossos filhos, é porque nós amamos os nossos filhos. Se Deus te corrige, não é porque Ele te detesta, Ele quer te ver o seu mal, é porque Ele te ama. E da mesma forma, então, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, então, foi corrigir Davi. Deus, então, levantou o profeta Natã, e o profeta Natã foi conversar com Davi. Davi, profeta, então, ele expôs uma parábola, ele falou uma parábola, e essa parábola confrontou Davi. E Davi, meus irmãos, como todo ser humano qualquer, ele, falho, ele meio que tentou de alguma forma minimizar esse pecado, porque na verdade quando o profeta Natã
foi até conversar com ele. No fundo, Davi já sabia do que iria tratar essa conversa. Davi, então, de alguma forma, ele tentou, nós falamos semana passada sobre uma das formas do crente morno, 50-50, é que ele minimiza os pecados. Ele meio que justifica os seus pecados. E meio que Davi, de uma forma, ele tentou fazer isso, dando meio que desentendido. Mas a palavra de Deus, então, fala que o profeta, ele aponta o dedo para Davi e fala, esse homem, depois que ele conta a parábola e Davi condena, o profeta fala, esse homem é você. Se você quiser me acompanhar aí, continua no capítulo 12 de Samuel, versículo 7 em diante, o versículo vai falar o seguinte, olha o que o profeta estava falando para o Davi. Tu és esse homem, assim diz o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas, bastava tu pedir. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eis que sucederei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Olha a palavra forte. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerás. Todavia, o filho que te nasceu certamente morrerá. Que palavra dura que Deus deu para Davi. Aqui, meus irmãos, começa uma das cenas mais dolorosas e ao mesmo tempo profunda da Bíblia. Porque a palavra de Deus fala que aquele menino, ele nasce, mas que ele adoece. E Davi, então, ele se lança ao chão. E a palavra de Deus fala então que ele jejua, porque ele não come, ele não bebe, ele ora, ele suplica, ele clama. E aqui, meus irmãos, é algo que nos chama a atenção, porque essa palavra de clamar é algo único em toda a narrativa sobre a vida de Davi, implorar. Porque Davi, meus irmãos, ele sempre foi um homem ousado em oração. Porque Davi sempre foi um homem confiante no que Deus iria fazer para ele. Mas aqui nós vamos ver que Davi está implorando desesperadamente a Deus. E é a primeira vez então que nós viremos ver Davi então orar, clamar, implorar realmente, e Deus não responder. O céu parece não responder a Davi. Parece mesmo que, meus irmãos, que é a primeira vez que ele bate a porta e essa porta não se abre para ele. A Bíblia então fala que esse homem, Davi, permaneceu 7 dias prostrado. 7 dias de oração, 7 dias de lágrimas, 7 dias clamando, implorando, 7 dias de súplicas. A palavra de Deus fala então que os servos tentaram levantá-lo, mas o próprio Davi, ele não quis. Os servos chegaram para Davi e falaram: olha, Davi, vamos, coma alguma coisa, levante-te daí. Mas Davi não queria. Davi estava implorando. E o que Davi estava clamando? Por que Davi estava orando?
Porque ele acreditava que de alguma forma Deus poderia mudar o cenário. Deus poderia mudar o quadro. Deus poderia fazer com que aquela criança não morresse. Davi talvez estava acreditando na mesma coisa. Ele lembrou, talvez, das intercessões que Moisés fez perante o povo, perante Deus, para que livrasse o povo, e Deus acabou cedendo. Davi, talvez, meus irmãos, ele lembrava das ocasiões em que suas orações foram atendidas de maneira milagrosa. E Davi, então, ele insistia, porque, sabe de uma coisa? Ele conhecia a bondade de Deus. A palavra de Deus fala, então, que bastava ele pedir alguma coisa, e Deus iria atender. Mas, nesse momento, Deus não respondia. Sabe qual era a reação de Deus? Deus estava em silêncio. Sabe, meus irmãos, quantas vezes você tem pedido a Deus por uma cura e ela não vem? Quantas vezes nós estamos pedindo a Deus por um milagre e esse milagre não vem? Quantas coisas nós temos pedido a Deus e Deus não tem respondido? Quantas coisas e Deus continua? De que maneira, meus irmãos? Quantas coisas nós estamos pedindo, implorando, clamando, e Deus continua de que maneira? Em silêncio. É nesse período que Davi vai compor o salmo mais forte. Vai compor o salmo, conforme eu falei, emocionante. Um dos salmos mais lindos que nós vemos. É esse salmo, capítulo 51. O salmo 51 é o cenário, meus irmãos, de um homem de Deus que sabe que ele pecou. É o cenário de um homem que sabe que dentro do seu quarto ele vai fazer uma oração mais forte. E esse versículo, essa oração que ele faz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra somente ti, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agradas na verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lanças fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Que oração Davi vai fazer? E em nenhum momento, nesses dias, sabe o que acontece? Deus aparece para Davi. Em nenhum desses 7 dias que Davi está clamando e fez essa oração profunda, lamentando, em nenhum desses momentos Deus vai aparecer para ele.
Os servos de Davi, meus irmãos, estavam então, a palavra de Deus fala que eles estavam apavorados, porque eles não sabiam qual seria a reação de Davi quando soubesse que o menino estava morto. E eles diziam: se ele estava assim, enquanto o menino ainda vivia, o que será agora que morreu? Ele vai enlouquecer. Talvez na mente daqueles servos, meus irmãos, eles achavam o seguinte: olha, Davi vai saber que o menino morreu e ele vai se perder, ele vai ficar louco, ele não vai aguentar o não de Deus, porque Davi está clamando, está pedindo, mas mal ele sabe que aquele menino morreu. Ele vai afastar, ele vai se perder, talvez ele vai perder a fé em Deus. Ele vai sair da igreja, ele vai parar de servir, vai sair dos connects, vai sair dos grupos do WhatsApp da igreja, vai parar de seguir os irmãos. O que será que ele irá fazer? Aqueles servos, eles tinham medo de dizer a verdade ao rei, que aquele menino já estava morto. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma mente de um cristão, 50%, 50-50 na versão dos servos. Ele vê a fé dele com Deus como uma fé transacional, uma fé contratual. O que é isso? É uma fé baseada em cláusulas e condições. Se nós olharmos um contrato, cada parte tem que cumprir um papel e em troca receber algo. Se nós pensarmos, por exemplo, uma pessoa que paga o seu aluguel, o proprietário, em contrapartida, vai entregar a casa. Se você vai no banco e pedir um empréstimo, o banco te dá um dinheiro na sua conta e você tem a obrigação de devolver aquele dinheiro para ele, seja mensalmente, seja semanalmente. Tudo funciona, meus irmãos, ela dentro de uma lógica de troca. E se uma dessas partes não cumpre a sua parte, o contrato pode ser cancelado. E nós, meus irmãos, assim como eu falei da minha experiência, eu via Deus dessa forma. Eu via a minha fé de uma forma de contrato. Eu via no relacionamento com Deus dessa forma, uma forma contratual. E muitos acreditam, meus irmãos, que se nós ofertarmos, se formos à igreja, se obedecermos os mandamentos, se fizermos isso, Deus será obrigado a nos recompensar. Só que, nós vemos então que, olha, eu faço a metade e Deus faz a outra parte. Só que, meus irmãos, isso não pode acontecer porque nós colocamos Deus o papel de devedor. Então, nós, muitas das vezes, nós dizemos o seguinte: Senhor, eu jejuei, e o Senhor tem que abrir essa porta para mim. Senhor, eu fui fiel nos dízimos, então eu não posso ter dificuldades financeiras. Senhor, olha, eu criei meus filhos na igreja, então eles não podem se afastar. Senhor, só me vê, eu sou aqui, olha, eu clamo a Ti, eu busco a Ti, eu confio em Ti, eu confio nos milagres. Então eu não posso passar por doenças. Então, meus irmãos, essa mentalidade de um relacionamento contratual com Deus, ela é perigosa, porque ela vai transformar nossa fé em transação. E quando Deus não responde, vai gerar dentro de nós uma frustração. E era exatamente isso que os servos estavam passando aqui. Eles estavam apavorados de falar
para Davi que o menino estava morto, que o menino já tinha morrido. Eles não sabiam qual seria a reação de Davi quando o Deus dele não respondeu ou não cumpriu com algo que ele estava pedindo. Porque Davi estava clamando para Deus mudar esse cenário. Qual seria a reação de Davi então, quando soubesse que o que ele estava clamando, Deus não atendeu? Então, o que fazer quando você pede e a resposta não vem? O que fazer quando você passa dias e noites orando e clamando na esperança de Deus atender? O que fazer? Abandonar a fé? Abandonar tudo? O que fazer? O que fazer, meus irmãos, realmente, quando tudo parece que Deus fala com todo mundo, né? Mas parece que não fala com você. O que fazer, né? Quando você está passando anos e anos clamando a Deus realmente por algo, mas Deus continua do mesmo jeito, em silêncio, e não responde a você. Quando nós olhamos então, meus irmãos, a vida de Davi estava clamando, porque uma coisa é você não ter intimidade com Deus. E quando você clama, você não tem intimidade com Deus, você está acostumado com o silêncio de Deus. Você está acostumado com os nãos de Deus. Porque você não tem intimidade com Deus. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos falando de Davi. Davi era o homem escolhido por Deus. Saul foi escolhido por homens, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido por Deus, então ele tinha intimidade com Deus. E esse silêncio de Deus tinha passado 1, 2, 5, 6, 7 dias. Deus continuava em silêncio. Não era normal na vida de Davi. E o que fazer então, quando Deus simplesmente não faz as coisas? Nós somos uma geração, meus irmãos, quando eu falo geração, eu coloco todo mundo nesse pacote. Colocamos adolescentes, colocamos jovens, adultos, os mais idosos. Nós somos uma geração acostumados com sim, com sim, com sim de Deus. Nós somos uma geração, e podemos até falar, chata, mimizenta, birrenta. Na casa, a Rachel é a mais emocional de todas lá de casa, dos nossos filhos. E quando você fala não, papai, posso tal coisa? Eu falo não, ela sai assim, ó. Nós somos desse jeito, meus irmãos. Porque nós somos acostumados somente com sim, e queremos, né, acostumados com vitórias. E ficamos revoltados realmente e bravos quando ele simplesmente não faz aquilo que queremos. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez realmente você esteja nessa situação. Deus realmente está no silêncio. Mas assim como Davi, continue clamando. O diabo, meus irmãos, talvez tenha falado para você tem falado para você desistir. Talvez o inimigo tenha falado para você abandonar tudo. Mas Deus que livrou Davi do leão é o mesmo Deus que livrou ele de exércitos, que livrou ele do urso. E Deus então pode te livrar você de muitas mais coisas. Mas Davi então, meus irmãos, a Bíblia fala então que ele começou a ouvir os cochichos. Os servos estavam lá fora, apavorados, e começaram a falar, olha, o menino morreu, e aí, quem vai lhe falar para o rei?
conforme a palavra de Deus fala, eles estavam apavorados, porque eles não sabiam qual seria a reação de Davi. E Davi, então, ele ouve os cochichos, e Davi pergunta: o menino morreu? E alguém responde: o menino morreu. Eles confirmaram que o menino morreu. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver a diferença de um crente 50-50 para um crente 100%. Um crente, meus irmãos, 50-50, teria desistido, teria se revoltado contra Deus, teria dito: olha, eu jejuei, assim como eu falei para Deus: olha, Deus, eu jejuei, eu orei, eu fiz tudo, bastava o Senhor fazer a sua parte. Eu me humilhei e o Senhor não me ouviu, eu abandono tudo, eu não confio mais em Ti. É um cristão realmente que vive de contratos, né? Eu faço a minha parte e o Senhor tem a obrigação e o dever de fazer a sua. Foi a mesma coisa que os servos apavorados, eles devem ter pensado, eles falaram isso também. Mas, meus irmãos, Davi, meus irmãos, ele reagiu de uma maneira diferente. E Davi vai nos mostrar aqui, meus irmãos, o que é ser crente casca grossa. O que é ser um crente, meus irmãos, que não deixa se abalar por nada. O que é um crente que não deixa se abalar se você pisar no pé dele. O que é um crente que não recebe, né, a visita de liderança na sua casa. O que é um crente que se você não fala nada, Davi aqui vai mostrar o que é ser um crente realmente. Um homem de Deus, um servo de Deus. A palavra de Deus fala então, que ao ouvir a morte do filho, Davi se levantou, foi ao banheiro, tomou banho, passou perfume, colocou roupas. O que ele fez? Levantou, foi ao banheiro, tomou banho, passou perfume, colocou roupas novas. Sabe o que é isso, meus irmãos? Irmão, estou pouco ligando para o não de Deus. Eu continuo crendo nesse Deus poderoso. Eu continuo crendo nesse Deus todo-poderoso. Davi, na mente dele, era o seguinte: olha, eu insisti, eu orei. Se Deus não quis que o menino ressuscitasse, vivesse, é problema dele. Eu vou viver a minha vida. Sabe o que acontece, meus irmãos? Davi, então, ele levanta, toma banho, veste roupa, troca de roupa, passa perfume e vai para o templo orar, adorar ao Senhor Jesus Cristo, adorar. Ele vai ao templo. E quantos de nós, meus irmãos, temos a oportunidade de estar na casa do Senhor e nós desprezamos? Nós já falamos isso aqui várias vezes. Nós, com o nosso trabalho secular, nós somos casca grossa. Está chovendo canivete, nós vamos para o trabalho. Teu chefe fala absurdos para você, e no dia seguinte você está lá debaixo de novo, no mesmo local, conversando com teu chefe novamente. Teu chefe nunca visita a sua casa. Seus familiares ficam doentes, e você fica doente, mas você vai para o seu trabalho. Mas quando nós colocamos isso para o nosso lado espiritual, meus irmãos, por que nós não fazemos a mesma coisa? Sabe por quê? Porque nós somos um cristão 50-50 ainda. Nós ainda não conseguimos entender e compreender e ter essa mente desse homem de Deus aqui. Davi se levantou, trocou de roupa e foi viver a sua vida. Muitos, meus irmãos, poderia estar preso em um quarto. Quantos de nós, meus irmãos, quando ouve o não de Deus, quando Deus não cura você, você está pedindo algo, Deus não te traz um milagre na sua vida.
Muitos, meus irmãos, perdem a sua fé em Deus. Muitos abandonam a caminhada cristã. Por quê, meus irmãos? Porque nós vemos a relação com Deus, uma relação de contrato. Mas Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele de aliança, meus irmãos. Aliança, meus irmãos, é uma aliança de amor. Contrato é baseado na desconfiança. Eu não conheço você, então criamos regras e multas para nos proteger. Já a aliança é baseada na confiança e no amor. Eu entrego o meu coração e você entrega o seu. Um contrato é transacional. Eu te dou algo para receber em troca. Aliança é relacionamento. Eu entrego tudo de mim porque eu amo, não porque eu quero algo de volta. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13 fala o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele mesmo assumiu os lados dessa aliança, entregando seu filho para nos resgatar. A nossa fé com Deus não pode ser uma fé em que nós queremos isso, e se Deus não der isso, nós iremos nos revoltarmos. Eu quero que você saia daqui nessa noite, meus irmãos. Talvez nós não vamos ter realmente a fé de Davi, mas conforme nós falamos semana passada, que você possa fazer pelo menos algo todos os dias que exige fé. Fé profunda é acordar todos os dias e dizer: Senhor, mesmo que eu não veja o que eu espero, eu confio em Ti. Mesmo que eu não entenda, eu Te amo. Mesmo que eu não receba, eu Te busco. Isso é cristianismo 100%. Sabe por quê, meus irmãos? Davi levantou, ele trocou de roupa, passou perfume e foi viver a vida dele. Porque ele sabe em quem ele cria. A Bíblia fala o seguinte, que logo depois, Deus concede um novo filho para Davi, chamado Salomão. Salomão. Eu quero dizer para você, meus irmãos, depois da luta, depois dos nãos de Deus, existe sempre um Salomão vindo para você. Existe sempre algo maior vindo para você. Eu gostaria então que você ficasse em pé nessa noite, e nós estaremos já orando. Mas eu gostaria que você orasse a Deus, que talvez você está realmente vivendo esse não de Deus em sua vida. Talvez a sua vida está travada por causa que você tem tomado não. Talvez o seu ministério realmente está meio congelado, sua vida está fria. Parece que nós estamos vivendo ainda no luto. Mas Davi nos mostra que o não de Deus não é o fim, é apenas parte de um processo maior que nós não conseguimos ver. Gostaria que você fechasse seus olhos então. Deus, Ele não está obrigado a responder como queremos. O nosso Deus não é uma máquina de vendas celestiais. O nosso Deus é o Senhor soberano. O nosso Senhor sabe o que está no futuro. O nosso Senhor conhece os planos que nós não podemos ver. Eu quero dizer para você, quando Deus tira algo da sua vida, é porque Ele já preparou algo muito maior ainda. Tem algo muito maior preparado, sendo enviado na sua vida. Eu gostaria de pedir então, se você crê nisso, levanta suas mãos para os céus e faça essa oração para o Senhor. Fala: Deus,
Eu não sei como está meu relacionamento contigo. Talvez você está vendo o seu relacionamento com Deus nessa forma de contrato. Olha, eu faço isso, Deus, e o Senhor tem a obrigação de me dar isso. Eu gostaria que você mudasse a sua concepção nessa noite. A nossa aliança, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento nossa fé com Deus tem que ser uma forma de relacionamento com Deus. Mesmo que Deus não dê para você aquilo que você está pedindo, clamando e insistindo há anos, que você possa levantar, trocar de roupa, passar um perfume e adorar o Senhor. E continua a sua vida, porque você crê que Deus tem algo maior para você. Anos depois eu pude compreender realmente o motivo de eu não ter passado naquele concurso público. Tanto eu queria, que tanto eu insisti, que tanto eu estudei, que tanto eu esforcei. Que Deus estava programado esse momento aqui e agora. Quando eu olho para trás, eu vejo quanto caminho que Ele fez para que eu estivesse aqui. Talvez você está passando com dor neste momento. Talvez você está ainda nos 7 dias de Davi ali, clamando. E você está ouvindo somente o silêncio de Deus. Talvez você está angustiado. A sua alma está sedenta, a sua alma clama, chora por dentro. Mas não perca a esperança, que algo maior de Deus está por vir em nossas vidas. E mesmo que esse maior ainda não estiver por vir em nossas vidas, você vai continuar andando. Você sabe por quê? O maior de nossas vidas é o nosso nome escrito no livro da vida. Este é o nosso maior propósito de vida. Temos a certeza que o nosso nome está no livro da vida. E nós, meus irmãos, nós damos testemunhos de Deus. Deus nos deu isso. Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu um emprego, Deus me deu aquilo. E não que isso seja errado, mas nós nunca damos testemunhos de que Deus me salvou. A maior bênção das nossas vidas não é aqui na terra. A nossa maior bênção é a ter certeza que o nosso nome está no livro da vida. Essa oração, Senhor Jesus, nós clamamos agora a Ti, Senhor Jesus. Eu não sei qual situação que você se encontra aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem pedido. Talvez você está sentindo-se abandonado por Deus. Mas Deus está te fortalecendo, Continue clamando, continue pedindo, continue insistindo. Que Deus tem algo maior para nossas vidas. Quero dizer para você que você não está sozinho. Deus está contigo. Não se sinta abandonado por Deus. Deus está contigo. Não se sinta que Deus te abandonou. Deus está contigo agora.
Deus está contigo agora. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus não te abandonou. Não se sinta abandonado por Deus. Não se sinta rejeitado por Deus. Não se sinta rejeitado por Deus. Deus te ama. Deus te ama. Não esqueça disso. Deus te ama. Ele está sempre contigo. Deus tem o melhor para a sua vida. E o mesmo que Ele não te dê aqui na terra, em nome de Jesus, que você tenha certeza que algo maior está preparado para ti ali no céu. Oh, isso é a maior bênção que nós podemos imaginar, esperar e receber. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite agora. Cura almas aqui, Senhor meu Deus. Cura almas aqui agora, Senhor Jesus. Se você quer, levanta as suas mãos. Se você sentir a vontade, levanta as suas mãos. Eu acredito que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio. Aleluia, levanta as suas mãos, abra sua boca, começa a louvar o Senhor, começa a glorificar. Deus está em nosso meio, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele quer alegrar o seu coração, Ele quer alegrar a sua alma. Oh, aleluia, canta lá barraço, ele canta lá. Oh, aleluia. Muitas fontes em meio ao deserto. Sim, Jesus. Deus, aleluia. Fazem chuvas de bênção. Sim, Pai Celestial. Oh, aleluia. Deus chega aos livramento. Deus maravilhoso. Pega na mão do seu irmão. Pega na mão da pessoa do seu lado agora e levante agora. Aleluia. Aleluia. Fala, meu irmão, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Oh, aleluia. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Eu quero que você saia daqui, vá para a sua casa, sabendo disso. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus não quer um relacionamento de contratos. Deus quer um relacionamento de aliança contigo, de aliança contigo, de aliança contigo. Oh, aleluia! Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós oramos a Ti, te agradecemos, Senhor meu Pai, pela vida dos nossos irmãos. Sim, Deus, Tu não nos deixarás, Senhor meu Pai, Tu não nos deixarás, Senhor Jesus, não nos deixarás. Aleluia, cante esse louvor, cante esse louvor. Sim, Jesus. Tu não me deixarás. Não. Não me deixarás jamais. Não, Jesus, não. Tu não me deixarás. Oh, aleluia. Não me deixarás jamais. Cante forte, bate no seu peito, falando: Jesus, Tu não me deixarás. Não me deixarás. O homem pode abandonar você, mas esse Senhor Jesus não te deixarás. Oh, não. Sim, Jesus, Tu não nos deixarás. Oh, aleluia. Tu és bom, Senhor Jesus. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Aleluia. Salva de palmas para o nosso Senhor Deus. Aleluia. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, Senhor meu Pai. Te agradecemos pelas misericórdias. Nós te agradecemos pelas Tuas promessas sobre as nossas vidas. E nós cremos, Senhor Deus, que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor meu Pai.
Se tem alguém em nosso meio ainda, que ainda não entregou esse Cristo, não aceitou esse Cristo verdadeiramente, em nome de Jesus, que você possa fazer essa oração, pedir para que Cristo entre nessa casa. A palavra de Deus fala o seguinte, que Ele está à porta, basta você abrir essa porta, Ele vai entrar. Esse Jesus é uma nova vida que Ele está entrando dentro do seu coração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoa os nossos dias, abençoa a nossa semana, que nós possamos, Senhor meu Pai, viver todos os dias, Senhor meu Pai, e vivemos dia após dia, Senhor meu Pai, e fazemos algo que exija fé, Senhor Deus, algo que aproxima nossa vida mais de Ti, Senhor meu Pai, que nos tira do morro, nos tira, Senhor meu Pai, dos 50 por 50, e que nos leva, que nós possamos estar mais próximo dos 100% contigo, Senhor meu Pai. Pai querido, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Antes de você dizer amém, se Deus falar não para você, o que você tem que fazer? Fala comigo, levantar. Mais forte, levantar. Levantar. Tomar banho. Trocar de roupa. Passar perfume e adorar o Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Cristo.